Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus, o amor da Virgem Maria, nossa mãe. Hoje, quarta-feira, ainda da primeira semana da Quaresma, a cor da liturgia é a cor roxa. Hoje, 24, 21, melhor dizendo, 21 de fevereiro. O evangelho de hoje é uma aula para nós a respeito da conversão e daquilo que Deus pensa a meu respeito, a teu respeito, quanto à nossa vida terrena, que um dia vai acabar. E Deus vai, no julgamento, prestar aí, nós iremos prestar a Deus no julgamento contas da nossa vida, daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O evangelho do Senhor Jesus para nós nesse dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, parece um pouco confuso o texto, né? Num primeiro momento vejo que a gente quase não se situa naquilo que Jesus está falando. Mas Jesus traz a primeira informação dizendo, ele começa a dizer, esta geração é uma geração má. Ele já vai afirmando que a nossa geração é uma geração ruim, uma geração má. Ela busca um sinal. Jesus dizendo, vocês querem um sinal. Vocês querem um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E aí nós vamos lá para Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Gente, Jonas, ele foi chamado por Deus para fazer uma pregação. Deus queria destruir uma cidade chamada Nínive. Por quê? Porque ali havia muita idolatria e nessa cidade de Nínive os homens tinham se afastado de Deus, não rezavam, não adoravam a Deus, não cultuavam a Deus. Eles estavam entregando suas vidas a uma vida totalmente mundana, dos vícios, né? Uma vida totalmente mundana. Estavam perdendo a sua essência, né? Estavam perdendo o dom da vida que Deus tinha dado a eles. Eles estavam jogando no lixo, porque eles estavam profanando o sagrado e vivendo uma vida rebelde. Então Deus quer destruir Nínive. Deus vai destruir Nínive. E Deus então convoca ali, né? Deus conclama um profeta. Não tinha outro. Deus achou Jonas. E Jonas é chamado por Deus. Tanto é que Jonas vai fugir. Quem lê lá o texto inteiro vê que Jonas foge de Deus. Deus dá um mandato para ele, dizendo: olha, você precisa ir
a Nínive e anunciar lá que eu irei destruir aquela cidade, porque o povo se corrompeu. Então Jonas vai dizer para Deus: mas Nínive fica a mais ou menos 2.000 quilômetros daqui. Eu vou demorar para chegar lá e é uma terra de pessoas violentas. A hora que eu abrir a boca, o rei vai me mandar matar. Se não for o rei que me manda matar, qualquer outro vai me mandar matar. É uma terra que não é minha. Eu não posso ir para lá. É a mesma... Como é que eu vou ser intruso entrando num território que não é meu? E Deus vai dizer: você precisa ir. Você é o meu profeta. Eu estou te escolhendo para você ir. E no caminho, Jonas vai para o porto para pegar um navio para ir para Nínive. Ele toma um outro rumo. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tars. E aí ele foge de Deus. Ao invés de ele ir para a esquerda e andar 2.000 quilômetros, ele vai para a direita e anda 1.000, indo para a terra dele, fugindo da vontade de Deus. Só que no meio do caminho dá uma tempestade. Vocês sabem da história, né? Dá uma tempestade e aí a embarcação começa a virar. Os marinheiros ficam perguntando o que está acontecendo. Eles começam a rezar e até que definem o motivo daquele vento, daquela turbulência. Eles descobrem que havia um profeta fujão ali dentro. Vão atrás do profeta e era Jonas, que estava dormindo no calabouço do navio, estava escondido lá, dormindo. Eles pegam Jonas e falam: por que que você está aqui? E Jonas abre o jogo e diz: não, eu era para ir lá para Nínive profetizar, mas eu estou fugindo, eu não vão me matar lá. E aí eles falam: mas Deus te deu uma ordem, você está fugindo da ordem de Deus, então Deus vai executar todo mundo aqui, por tua culpa nós vamos morrer, então se trata de você voltar para Nínive. Ele fala: não vou. E aí o que que eles fazem? Para não morrerem em alto mar, jogam Jonas dentro do mar e dizem: olha, esse problema não é nosso, é entre você e o teu Deus. E jogam Jonas no mar. E quando Jonas cai no mar, uma baleia engole Jonas. E Jonas fica 3 dias na boca da baleia. Esses 3 dias é o tempo da baleia ir nadando para Nínive. Quando Jonas, no meio do caminho, faz uma oração e pede perdão a Deus, uma oração simples, uma oração verdadeira, e fala: Senhor, livra-me da morte. Estou dentro do ventre de uma baleia. Eu vou morrer aqui dentro. Não tem ar, só tem água. Sabe Deus o que vai acontecer comigo? Mas me perdoe. Se o Senhor me der a vida, eu vou lá profetizar, eu vou para aquela cidade. Então, Deus tinha um plano, tinha que executá-lo. Então, a baleia vai parar em Nínive e a Bíblia diz que a baleia vomita Jonas. E aí Jonas cai na praia de Nínive, se levanta e vai cumprir a sua profecia. E a palavra vai dizer que ele entra em Nínive e já começa a anunciar que em 40 dias Deus vai destruir Nínive. Mas, olha que coisa, hein? Tem um mas aí. Tem um mas. Tem um mas. Jonas vai a Nínive, conforme a ordem do Senhor. Nínive era essa cidade grande, muito grande. Era necessário 3 dias para atravessar a cidade. Jonas entrou na cidade, percorreu o caminho de um dia só, pregando ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas, eles ouviram a pregação de Jonas e acreditaram. Acreditaram. Jonas dizia: Deus vai destruir essa cidade em 40 dias se o povo não se converter. Se vocês se converterem, Deus não destrói. Mas se vocês não se converterem, Deus vai destruir. Deus vai. Olha a pregação de Jonas, era essa. A pregação de Jonas era essa. Se vocês não se converterem, Deus vai destruir toda a cidade, cada um de vocês. Mas se vocês se converterem, Deus não destrói. O que vai dizer a palavra? Os ninivitas acreditaram em Deus e aceitaram, porque precisavam, além de acreditar em Deus, eles tinham que fazer jejum, as práticas, para poder alcançar a misericórdia divina. Para se converter, tem que jejuar, tem que orar. Ah, eu me converto. Não, tem que se converter orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, aceitando uma vida nova. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum.
e vestiram sacos, desde o superior até o inferior. Vestir saco é assim, você tirar a tua roupa e vestir saco, olha que loucura. E aí começaram a se buscar conversão. A pregação de Jonas chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou o manto que demonstrava o seu poder real, e pôs um saco. O rei se vestiu de saco e sentou em cima de cinzas. E depois ele foi e emitiu um decreto, gente. O rei emitiu um decreto junto aos príncipes e a todos, dizendo que homens e animais, bovinos, ovinos, não provarão nada, nada comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Olha o decreto do rei. E ainda o rei disse: façamos isso e Deus talvez volte atrás no seu decreto de morte para nos perdoar, aplacando a sua ira, e assim venhamos a não perecer. Olha que coisa! Olha o que o rei obrigou os seus súditos a fazer. Baixou um decreto no início da pregação de Jonas, dizendo: precisamos ouvir esse profeta que está dizendo que se nós não nos convertermos, nós morreremos. E aí, gente, Deus vendo as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastaram do caminho do mal, Deus se compadeceu e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer contra os ninivitas. Então Jonas vai ter sucesso na sua pregação, porque o profeta enviado, ele profetizou, anunciou, os homens ouviram, creram na palavra e se converteram. E Nínive não foi destruída. Acho que nem precisou dos 40 dias, mas fizeram o jejum e voltaram o coração para Deus. E o rei decretou que nem os animais iam comer e nem os homens precisavam todos fazer jejum, todos, e se vestir ali com sacos, cobrir a cabeça com cinzas, em sinal de humilhação perante Deus. Que maravilhoso isso. E depois aí no Evangelho, que nós acabamos de ler, Jesus, reunido com a multidão, vai dizer: vocês querem um sinal? Vocês querem um sinal? Vocês são uma geração má e buscam um sinal. E Jesus vai dizer assim: essa geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Jesus é o sinal para nós nos tempos de hoje. Porque haverá um grande julgamento. Um grande julgamento. E nesse julgamento, que agora é o fim do mundo, Deus iria julgar Nínive naquele momento, destruindo. Mas Nínive se arrependeu. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vem aí o grande julgamento, que é o fim do mundo. Então, o grande sinal que Jesus vai dizer é o sinal de Jonas. Não será dado um outro sinal que não seja o de Jonas. Qual que era o sinal de Jonas? Qual que era o sinal de Jonas? Era o sinal da misericórdia divina por meio do arrependimento do povo. Jonas pregou, o povo ouviu, se converteu e alcançou a graça. O grande sinal de Jonas foi esse.
Jesus é maior que Jonas. Jesus é o grande sinal. Jesus tem pregado para nós, o Evangelho vai dizer. Jesus dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, convertei-vos, crede no Evangelho. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, gente. Jesus ficou 3 dias no ventre da morte. Jesus ficou 3 dias na mansão dos mortos, porque ele morreu. Aliás, ele desceu, né? A mansão dos mortos, para ali arrancar das mãos da morte, do demônio, a chave que nos mantinha prisioneiros, cativos à morte. Jesus, então, para mim, para você, é a grande salvação. Mas não espere outro sinal. O maior sinal foi o de Jonas, que foi o sinal da misericórdia de Deus para com todos nós. Em Jesus, que está conosco e virá julgar os vivos e os mortos, se abre também um outro sinal, que é o sinal da busca pela conversão dos nossos pecados. Se nós não nos convertermos, como aconteceu com Nínive, eis o grande sinal, a conversão de Nínive. Eis o grande sinal, a pregação de Jonas. Se nós não seguirmos Jesus e não nos convertermos, no julgamento, veja, com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem um sinal para essa geração. Está aqui escrito. Então veja, hoje Jesus é o sinal para nós da salvação, meus irmãos. Talvez eu e você sejamos a grande Nínive, né? Talvez eu seja aquele povo. Talvez a minha cidade seja aquele povo, o bairro que eu moro. Talvez a minha família seja Nínive, aonde ninguém queira Deus, aonde cada um queira viver a sua própria vida, deixando Deus de lado. Pecado grave é abandonar Deus, pecado que leva à morte da alma, pecado contra o primeiro mandamento, abandonar a Deus para viver os seus projetos, abandonar a missa, abandonar o grupo, abandonar seja lá o que for que você faz. Pessoas não rezam mais, pessoas não se voltam mais para Deus. Tá todo mundo preocupado com seus afazeres, tá todo mundo preocupado com as suas coisas. Ah, eu preciso ter os meus projetos. Ah, eu preciso estudar e fazer 10 faculdades, ganhar muito dinheiro. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, não, deixa para lá Deus. Outra hora eu vejo lá alguma coisa com ele. De vez em quando vou na missa. Pecado grave. Pecado que leva à morte da alma e à condenação eterna. Ter projetos temos que ter, sonhos temos que ter. Sim, podemos até ganhar o nosso dinheiro, claro, é uma bênção isso, Deus quer nos proporcionar, mas sem ferir os 10 mandamentos. E qual que é o primeiro deles, irmãos? Buscar a Deus em primeiro lugar, de todo o coração. Ter Deus como primeiro da sua vida. Depois vem as outras coisas, mas Deus é primeiro. E quando Deus vem primeiro, vem o nosso coração contrito, a nossa busca de santidade, a nossa rejeição de uma vida promíscua, profana. Nós começamos a buscar a conversão. Não quero mais estar no álcool, não quero mais estar nas drogas, não quero mais estar na mentira, não quero mais estar nas brigas, nas contendas, não quero mais deixar meu corpo ser instrumento da devassidão, não quero permitir que o meu corpo seja canal de pecado. Não, não quero. Estou com Deus. Conversão, quero caminhar com Deus, quero viver com Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Depois, claro, tem os seus projetos, pode empreender, pode estudar, pode crescer, pode ter intelectualidade, você pode até fazer 1000 faculdades, não tem problema. Mas Deus tem que ser o primeiro da sua vida. Deus tem que ser o primeiro da sua vida.
Finalizo esse momento, meus irmãos. Não haverá outro sinal para nós. Jesus é o grande sinal. Em Jonas temos vários sinais. O primeiro foi que Jonas pregou e o povo ouviu. Jesus tem falado conosco e nós, tampando os ouvidos. Jonas disse ao povo: façam penitência, porque Deus vai destruir isso aqui. Jesus tem dito: fazei penitência. Buscai-me enquanto é tempo. Estamos na quaresma. Poucas pessoas guardam a quaresma. O povo não quer fazer jejum mais. O pessoal só quer beber, comer e se fartar e das delícias da vida. Mas não querem fazer jejum. Não queremos, me coloco assim. Não queremos jejuar. Não queremos ler a palavra, não queremos fazer reflexão, não queremos ter 10 minutos com Deus, 15 minutos, 20 minutos, não queremos. E quando nos ajoelhamos ali, já levantamos, porque cansa. Ah, mas por que eu vou rezar? Ficar repetindo palavras. É, gente, e a humildade de você ficar ali de joelhos rezando. Ah, mas eu não rezo Ave Maria, o terço é repetido. E a humildade de aceitar que tem que repetir mesmo. É repetido mesmo. Ah, mas eu rezo não sinto nada. Não é para sentir mesmo. Você tem que se ajoelhar e rezar. Isso é humildade. E você pegar o Salmo 50 vai dizer: Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O meu coração está arrependido. Então, Senhor, não despreze. A hora que você se converte, assim, que você busca um padre, começa a fazer a confissão, caminhar com Deus, que o teu coração é um coração arrependido, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar. Deus é misericórdia e justiça, gente. Deus é justo. Então, se você não volta para Deus, se você não se arrepende, se você não quer caminhar com Deus, a justiça dele, naturalmente, vai ser executada na sua vida. Você pode ir para o inferno e, em vida, nesse tempo, viver o inferno aqui na terra. Porque aí você vai para as drogas, aí você vai para os caminhos errados, né? E a justiça, não que Deus vai te castigar nesse sentido, não. A justiça de Deus é essa. Você se apartou do Pai, você está vivendo a vida que você quer, então a justiça é essa. Você vai colher os frutos daquilo que você está buscando. Mas a justiça divina, ela também nos proporciona a misericórdia. E Deus, quando vê um coração arrependido, ele age de misericórdia. É isso. Quando nós nos arrependemos, Deus volta atrás. Talvez você que está me ouvindo já tenha até uma sentença de morte para você, sabia? Talvez tenha até uma sentença de destruição para sua vida, sabia? Sabia que pode ter uma sentença sobre você por causa do alcoolismo? Sabia que pode ter uma sentença na sua vida por causa das drogas? Sabia que pode ter uma sentença na sua vida e na minha vida por causa dos pecados que nós não nos arrependemos e continuamos cometendo? Sabia que pode haver na minha vida e na sua vida uma sentença de destruição para nós por causa dos maus caminhos que nós estamos seguindo? Sabia que pode acontecer? Essa sentença se concretizar. Mas quando nós nos arrependemos e nos convertemos, conversão é processo diário, Deus se levanta do seu trono e diz assim: encontrei um coração arrependido. Alguém está querendo vida nova. Então eu estou agora revogando toda a sentença que havia sido destinada àquela pessoa pelos seus maus caminhos, pela sua má intenção, e eu estou dando vida nova a ela, apagando os seus pecados e conduzindo ela a caminhos que levam à vitória, à salvação. Quando vamos ao Padre e confessamos com fé, Deus perdoa os nossos pecados, a penitência paga as nossas faltas e vamos prosperando num caminho novo. Que Deus nos conceda, irmãos e irmãs, nos arrependermos e não sermos destruídos como Nínive seria, e não foi, porque se arrependeu. Jesus está
a porta batendo. E ele voltará. E ele vai pedir contas da sua alma. O que é que você está fazendo com a sua alma e com a sua vida? Aonde você tem colocado os teus projetos? Deus está contigo. Ele quer tocar o teu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria. Boa quarta-feira para você.